Olá, boa tarde. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana ótima. Já estava com saudade, hein, de lembrar dos nossos temas aí de geometria. Hoje a gente vai explorar um tema bem interessante. A gente vai falar hoje sobre quadriláteros e a importância deles quando a gente vai resolver exercícios para compreender ideias relacionadas à área e a perímetro. Uma curiosidade. A palavra quadrilátero, ela designa o único polígono que tem o nome em latim. Isso mesmo, a nossa língua, a língua portuguesa, vem do latim, assim como o espanhol, o italiano e outras línguas. E ele já diz, ó, pelo nome, o que é um quadrilátero. Quadri, da ideia de quatro, látero, da ideia de lados. Isso. Quando você fala em quadriláteros, você está falando em uma forma geométrica plana que é formada com o seu contorno por 4 segmentos de reta conectados 2 a 2 pelas suas extremidades. Aqui na lousa você tem um exemplo de 2 tipos de quadriláteros. Os que a gente está acostumado, os mais comuns que a gente enxerga, são esses, como você vê nessa primeira imagem. Observe aqui, ó, eu tenho uma forma geométrica com 4 lados, os lados formados por segmentos de reta. Esse tipo de quadrilátero desse formato, onde todos os vértices ele meio como que aponta para o lado externo de sua região e os ângulos todos são menores do que 180 graus, ele recebe o nome de quadrilátero convexo. Por que ele é convexo? Porque todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. Já quando você olha para esse outro tipo de quadrilátero, veja, ó, é quadrilátero, ó, veja, 1, 2, 3, 4 lados. Você percebeu? Ele é formado aqui, ó, por um ângulo agudo, um outro ângulo agudo, um terceiro ângulo agudo, e dá uma olhada para esse ângulo aqui, ó, grandão, que até alguns de vocês na minha live aí da semana passada perguntaram se tinha nome para um ângulo que era maior do que 180 graus. Lembra dessa pergunta? Então, esse ângulo aqui, ele é maior do que 180 graus, aquele que não tem um nome específico. Você notou? Esse vértice C, ele é como se fosse um vértice que aponta para a região interna. Quando você tem um quadrilátero desse tipo, ou um polígono desse tipo, com um vértice apontando para a região interna e um ângulo interno maior do que 180 graus, você tem um quadrilátero côncavo. Vou te dar uma dica de como eu fiz para decorar esses nomes. Eu guardei assim, ó, na palavra côncavo tem esse acento circunflexo, que parece esse vértice que é reentrante, ó, tá vendo aqui essa ponta para dentro? Parece o circunflexo da palavra côncavo. É um jeitinho aí, uma dica para você tentar lembrar dos nomes. Então, convexo, todos os ângulos são menores do que 180 graus, e o quadrilátero côncavo, que tem pelo menos um dos vértices que tem vértice de um ângulo maior do que 180. Tanto os quadriláteros convexos quanto os quadriláteros côncavos são formados por esses elementos que você vê aqui do ladinho, assim como todos os outros polígonos têm. Todo polígono tem os vértices. O que são os vértices? São esses pontos de encontro dos segmentos de reta. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, nós temos os vértices A, B, C e D. Todo o quadrilátero também tem os lados. Os lados são os segmentos de reta que formam o contorno deste quadrilátero. Tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, veja, eu tenho este lado, que é um segmento, que é o lado AB. O lado AB se conecta com o lado BC. O lado BC se conecta com o lado CD. E, por fim, veja, ó, CD se conecta com um segmento DA. Pode ser dito DA ou AD. Você escolhe. O lado, vou colocar aqui em ordem alfabética, AD. Quando se fala em diagonal, a diagonal de um quadrilátero, como a diagonal de outros polígonos, vem a ser um segmento de reta que liga dois vértices opostos sem passar pelo lado. Vou usar o nosso primeiro desenho como referência para fazer isso. Vou usar a nossa régua do vértice. Olha lá, quando eu conecto aqui, ó, os vértices AC e os vértices BD, passando aqui, ó, por essa região interna, eu tenho
nessas duas linhas, duas diagonais. Todo quadrilátero possui duas diagonais. No caso dos nossos exemplos, as diagonais AC e BD. Mesmo um polígono côncavo tem diagonal. A diagonal BD é uma diagonal que passaria pela parte de fora do polígono. Essa é uma outra característica que faz com que esse quadrilátero seja chamado de côncavo, tá? Então, os elementos básicos, isso aqui você já está aí, ó, cabeludo de saber, você já está sabendo, são os elementos de um quadrilátero. Mas os quadriláteros, diferente dos triângulos, né, que a gente tinha visto na nossa outra aula, que tem poucas diferenciações, quando a gente fala de quadriláteros, nós podemos falar de 6 tipos de quadriláteros. Fala assim, como assim, professora? Imagine assim, ó, um quadrilátero qualquer. Você reparou, ó, esse quadrilátero dali, o primeiro, o convexo que foi desenhado? Quando um quadrilátero ele não tem características específicas, ele só é uma forma geométrica que tem 4 lados, ele é só chamado de quadrilátero, ou alguns livros, né, ou algumas questões, eles vão fornecer essa classificação. Ele é um trapezoide. O que é um trapezoide? É um quadrilátero que é uma forma geométrica que tem 4 lados, mas ele não tem nenhuma característica especial que o torna notável, ou fala assim, estou enxergando que esses lados aí são paralelos. Não, ele não tem isso. Ele é só uma forma geométrica de 4 lados. Então, esse aqui seria um exemplo de um trapezoide. Outros tipos de quadrilátero que a gente tem são os paralelogramos. E a gente também tem uns outros quadriláteros que são chamados de trapézios. Aí você fala, professora, é importante que eu saiba esses nomes, essas classificações? Muito. Você vai perceber ao longo aí da sua idade escolar que às vezes alguns exercícios você consegue entender a estrutura porque você sabe a característica desse quadrilátero. Eles têm esses nomes especiais. Quer ver, ó? Será que você já estudou? Você que está assistindo essa live hoje, você já estudou algum assunto em geometria que parece com esse nome aqui, ó? Paralelogramo. Será que você já estudou algum tipo de estrutura em geometria? Será que alguém lembra? Se você lembra, ó, paralelogramo, parece com que palavras da geometria que você conhece? Manda aí no chat para mim. Deixa eu ver se vocês estão, se a gente está conectado, se a gente está aí juntinho e você está tentando entender a minha linha de raciocínio. Vamos ver? O pessoal da técnica vai me contando. Paralelogramo, parece com que palavrinha da matemática? Alguém já respondeu? Vamos lá. Amanda falou para... Amanda? Paralelo. Muito bem, Amanda falou de paralelas. O Lucas falou paralelepípedo. Paralelepípedo, paralelas. Olha, vocês estão demais, é isso mesmo. Juntando aí as duas coisas, veja, por que chama paralelogramo, paralelepípedo, meu Deus, paralelo, porque tem a ver com o que a Amanda disse, com as paralelas. Retas paralelas são retas que mantêm uma distância constante entre elas, e se elas forem esticadas, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além, elas nunca vão se cruzar. Um paralelogramo é o encontro de dois pares de retas paralelas. Como assim? Vou pedir para o pessoal da técnica colocar uma imagem aí na sua tela que eu preparei especialmente para você entender o que é esse troço de paralelogramo. Vai surgir aí na tela para você. Opa, já apareceu, olha que bonitinho. Você está observando aí, ó, o quadrado amarelinho. Quer ver, ó? Anitta fala, prepara. Vou te mandar agora um repara. Olha o que você repara agora. Repara agora. Olha para o quadrado. Você percebe que as linhas superior e inferior, se você esticasse ao infinito e além, elas nunca iriam se cruzar? E essas estruturas que estão de pé? O encontro de duas linhas retas paralelas, se elas têm todas as medidas iguais, formam um quadrado. Olha para o ladinho aí, ó, para essa forma laranja, o retângulo. O retângulo também é um paralelogramo, porque ele tem os pares de lados opostos paralelos. O paralelogramo, esse azulzinho, claro, parece o telhado de uma casinha. Sabe quando a gente é pequenininho, que aprende a desenhar casinha? Então, tá imaginando aí, imaginou, falar, ai, Mônica, você tem muitos exemplos. É, tem bastante exemplo. Quero que você entenda legal. Aquele telhado da casinha, o desenho do paralelogramo. A parte amarela da bandeira do Brasil é um losango, que é um paralelogramo também, porque ele é o encontro de linhas retas paralelas, tá? Já os trapézios
Pensa aí, fala assim, trapézio a gente pensa em circo, né? O trapézio do circo. Imaginou o trapezista? Tem lá aquelas duas cordas, ele segura numa estrutura e se balança, parece um grande balanço e faz acrobacias. Sabe por que chama trapézio? Chama trapézio porque pensa naquela estrutura que o trapezista coloca as mãozinhas que segura na barra. Imagina que esse trapézio que eu coloquei na sua tela agora, esse vermelho, fosse de ponta cabeça o trapézio, a estrutura do trapezista. Essa parte de baixo, que a gente chama de base, e a parte superior, que é a base menor, elas são paralelas. No entanto, esses ladinhos aí que são, né, que formam ângulos agudos, a esses lados oblíquos, eles não são paralelos. Quando um quadrilátero tem pelo menos um par de lados opostos paralelos, ele se chama trapézio. Pode tirar a imagem, por favor. Então, assim, nessa aula de hoje, o nosso objetivo é explorar os dois paralelogramos mais famosos aí, que serão as nossas estrelas da aula, que são o quadrado e o retângulo. Se você parar agora e olhar ao redor aí, no ambiente que você está assistindo essa nossa live de hoje, você vai ver. Amigos, estamos cercados de retângulos por todos os lados. Tem muito, né? A maioria das construções, das estruturas, das combinações de imagens que a gente faz uso no dia a dia e em muitos exercícios de matemática é lotado, cheinho de quadrados e retângulos, certo? A gente vai explorar bastante. Se você já começou a dar aquela paquerada, aquela olhadinha na lista, você percebeu como foi importante entender as estruturas. Só um detalhe que eu não explorei, vou pedir para o pessoal da técnica voltar, por favor, na imagem. Eu queria que você reparasse em uma coisa, ó. Reparou no quadrado e no retângulo? Você percebeu alguma coisa? Você percebeu o que o quadrado tem e que o retângulo também tem? Vamos ver se você reparou. Vamos dar um tempinho para o pessoal aí mostrar para mim que está aí conectadinho comigo. Se você reparou no que o quadrado tem que o retângulo também tem. Tem a ver com ângulo, vou te dar uma pista. Será que o pessoal já descobriu? Tá, vou pedir para o pessoal da técnica dar uma olhada. Se a galera já descobriu o que o quadrado e o retângulo têm em comum. Se você pensou que eles têm ângulos retos, você está arrasando. É isso mesmo. Ângulos de 90. Por isso que chama retângulo. Fala, Pro, então o quadrado também é um retângulo? Sim, o quadrado é um retângulo, porque ele tem os 4 ângulos retos. Mas uma coisa que eu queria que você reparasse, olha de pertinho aí na sua tela, está vendo as imagens bonitinhas? Reparou que tem umas marquinhas diferentes? O quadrado tem todos os seus lados com marcas iguais. Essas marcas iguais identificam que os lados têm a mesma medida. Já no retângulo, não sei se você consegue perceber, o retângulo tem as mesmas marcas nos lados opostos. Essa é uma característica dos paralelogramos. Os paralelogramos têm lados opostos de mesma medida. Mas agora, dá uma olhada no losango. Deixa o pessoal da técnica estar mexendo, vai botar o losango aí bem destacado para você. Agora o losango verdinho aí, reparou? Você percebeu que ao redor do losango tem sempre a mesma marquinha, o mesmo risquinho feito no contorno? Para indicar que o losango tem todos os lados de mesma medida. Então, o quadrado também é losango. Meu Deus, quanta coisa! O quadrado é o cara dos quadriláteros, porque ele consegue ser retângulo, por ter ângulos retos, e ser losango, por ter lados de mesma medida. Uau! Quanta coisa, né? O quadrado é o cara. Agora a gente vai falar um pouquinho, pode tirar a imagem, por favor, obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que é possível ser feita tanto com quadriláteros como com quaisquer outros tipos de polígono. Isso aí, mas olha, eu vou apagando aqui e eu vou dizer uma palavra. Enquanto eu vou apagando, eu quero que, olha, os primeiros aí que já estão entendendo, vão mandar para mim o seguinte. Se você lembra o que é perímetro, conta para mim no chat enquanto eu vou apagando. Olha, o que será, se você lembra, você já ouviu essa palavra? Fala, professor, eu já ouvi. Perímetro, algum momento da minha vida. Se você já ouviu falar no que é perímetro, vai mandando no chat aí para mim. O que é perímetro? Olha, o pessoal da técnica vai me contar aí ó, os primeiros. A Amanda já arrasou aí nos ângulos. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver se alguém já descobriu o que é perímetro. Tá chegando. Olha, tá subindo no chat aí. Será que alguém já descobriu o que é perímetro? Lembrou o que é?
Soma de todos os lados. A soma das medidas dos lados, isso mesmo, está no caminho certo. Sabe quando a gente usa o perímetro? Quando em um problema de matemática, ele quer que você explore o contorno da forma, sem pensar na sua parte interna. Aqueles problemas assim, um fulano de tal tem um terreno e deseja cercá-lo, ou eu tenho arame e eu preciso colocar ao redor de determinado local, ou vou construir muros. Tudo isso dá a ideia de contornar a forma geométrica. Então, o perímetro, conforme vocês disseram, perímetro vem a ser a soma das medidas dos lados de um polígono, não necessariamente só dos retângulos, quadrados e tal, né? A soma das medidas dos lados de um polígono. Especificamente, para você conseguir calcular esse contorno, essa medida do perímetro, eu vou te dar uma dica. Cuidado para você não cair nas pegadinhas, certo? Toda vez que você for fazer um exercício desse tipo, é necessário que todas as medidas estejam na mesma unidade. Como assim, professora? Vamos imaginar que você fosse escalado e falasse, olha, eu quero colocar, aqui eu quero contornar um terreno de formato retangular. Eu quero fazer aqui, olha, um contorno com arame, porque vou colocar alguns animais ali naquele local e vou deixar guardadinhos. Quantos metros eu vou usar? Digamos que você tivesse algo assim, o meu terreno tem 10 metros de extensão e aqui esse espaço eu tenho 5 metros. Será que você saberia me dizer aí, de modo rápido, qual seria o perímetro de um retângulo que tem 10 metros de comprimento e 5 de largura? Será que você consegue me dizer? Eu acredito que sim. Confio em você, eu sei que você já está entendendo. Para determinar o perímetro desse retângulo, provavelmente você faria assim. Vamos juntar aqui, vamos somar as medidas dos lados. 10 metros, mais 5 metros, mais 10 metros, que é a medida do lado oposto, mais 5 metros, que é a medida do lado deste lado, e ao adicionar todas as quantidades, você descobriria que o perímetro vem a ser 30 metros. Então, se eu quisesse cercar este terreno, eu teria que cercá-lo com essa dimensão. Isso se dá nos retângulos. Já quando você fala em perímetros de quadrado, o cálculo fica um pouco mais fácil para você, pela característica que todo quadrado tem. Conforme a gente já conversou, quando a gente fala em quadrado, a gente está falando em um quadrilátero que tem todos os lados de mesma medida. Então, se você souber a medida de um lado, digamos, este lado aqui mede 8 centímetros. Para determinar o perímetro, já que todos os lados têm a mesma medida, poderia fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou uma coisa muito mais rápida, que é, parece que eu estou aí na sua casa te ouvindo, isso, 4 vezes 8. 4 vezes 8, e diria que o perímetro vale 32 centímetros. Isso para você, moleza, chuchuzinho, você já sabe desde faz tempo. Mas, e se ao invés de contornar a forma geométrica, eu quisesse saber quanto é o seu espaço interno? Será que você saberia me dizer como é que a gente descobre quanto de espaço interno tem num quadrado ou num retângulo? Para que você consiga entender o que eu quero dizer com espaço, eu quero que você pense em uma coisa, tá? A gente vai conversar. Uma outra curiosidade. Nunca mais as estradas serão as mesmas depois desta aula de hoje? Quando você estiver algum dia saindo da sua cidade, às vezes para pegar a estrada, talvez você veja uma placa que vai estar escrito assim, perímetro urbano. Pensa em geometria. Perímetro veio a ser o contorno. Então, você está passando o quê? Entrando no contorno de uma determinada cidade, aí, um determinado município. Lembra, perímetro é contorno. Agora a gente vai falar do espaço. O espaço, queridos, vem a ser algo relacionado a um conceito de geometria, que é o conceito de área. Até se você estivesse estudando aí em inglês, né, em outros livros de matemática, área é simbolizada com a letra S, em inglês, que fala space. Porque quando a gente está falando de
área, a gente está associando a ideia do cálculo do espaço à parte interna. Falar, duvido que seja isso. Quer ver? Vamos lá, vou te provar que o negócio é verdade. Vamos pensar assim, às vezes quando você vai em determinados locais, tem um lugar onde ficam reunidos todos os restaurantes de um shopping ou de um centro comercial. Esse lugar não é chamado, esse espaço onde estão os restaurantes não é chamado de área de alimentação? Outra coisa, quando você vai num show daquela sua banda famosa, ou você tinha vontade de ir no show da banda famosa, você fala assim, eu queria ficar bem pertinho do palco, bem pertinho daquela pessoa aquele meu cantor, ou minha cantora, ou a banda favorita. Se você senta pertinho dele, você está num espaço exclusivo que é chamado de área VIP. Então a área tem a ver com espaço. Por que eu estou fazendo isso com você? Para te fazer pensar que quando você vai calcular o perímetro, você está pensando no contorno. E quando você está falando de área, você está pensando no espaço. Quanto de espaço tem ali dentro? Como é que os matemáticos chegaram à conclusão para poder determinar essas medidas de espaço? Vou fazer um desenho bem simples com você, que talvez você até já conheça, para a gente depois ir pensando junto em como determinar essa área, esse espaço de cada um desses quadriláteros que a gente conversou hoje, tá? Pense no seguinte, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um papel quadriculado e que a Amanda, você Amanda aí, que estava me ajudando aí na live, Amanda, você fez um desenho assim, ó. Você pegou no papel quadriculado, você usou assim, ó, imagina aqui, ó, um papel quadriculado. E cada um desses quadrados desse papel quadriculado tem a medida de 1 centímetro. Então, eu tenho 1 centímetro de extensão aqui, mais 1. Então, digamos, aqui eu tenho 2 centímetros. E aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 centímetros na extensão, certo? Quanto de espaço eu teria pego se eu colorisse todo essa parte desse papel quadriculado usando uma canetinha de cor laranja? Será que você teria que ficar contando de um em um para saber quanto de espaço eu pintei? Não, provavelmente você teria outra estratégia. Ao invés de contar um por um, será que você consegue digitar aí no chat que conta você faria para dizer quantos quadradinhos tem aqui dentro? Eu vou te esperar, que eu tenho certeza que você sabe que conta você faria. 2 vezes 4 MP Souza. Isso. Quem falou? MP Souza. MP Souza. Ó, MP Souza. Depois bota, se você puder, diga seu nome é MP Souza, é M de Mônica, estamos conectados, é isso aí. Muito bem. Você faria o cálculo 2 vezes 4, porque você tem, ó, essas fileiras com 4 quadradinhos aparecendo 2 vezes. Então, você diria que você tem um espaço de 8 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, ou seja, você tem 8 centímetros quadrados. O espaço foi determinado multiplicando as dimensões. 2 vezes 4, a área é de 8 centímetros quadrados. Aí você fala, meu Deus, professora, mas por que tem esse quadrado aí? Voltando ao nosso exemplo dos quadradinhos. Você se lembra inicialmente que eu comentei com você assim, ó? Eu desenhei um retângulo, tem 2 centímetros, porque aqui tem, ó, 1 centímetro por 1 centímetro. Então, eu tenho 1 centímetro quadrado. Eu tenho um quadrado de lado 1 por 1, tenho 8 desses aqui dentro. É por essa razão que às vezes fala assim, olha, é uma área de tantos metros quadrados, quilômetros quadrados. Imaginou? Então, agora, quando você ouvir uma reportagem na TV dizendo assim, determinada área foi devastada de tantos quilômetros quadrados, você vai falar, meu Deus, é muito grande. É um quadradão de 1.000 metros por 1.000 metros, é bem grande. Essa é a ideia de área, a questão do espaço, beleza? Será que existe uma forma padronizada de determinar a área de cada um dos quadriláteros que a gente comentou? Tem sim. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. E se você quiser fazer aí junto comigo, vamos construir juntos essa ideia. Vamos começar a falar das áreas
E a primeira área que a gente vai conversar, a gente vai falar sobre a área do quadrado. Pessoal da técnica, põe por favor aí na tela como é que se determina a área de um quadrado? Ó, vai aparecer a figura aí que fiz para você. Lembra do nosso quadrado amarelo? Olha ele chegando aí. Já que o quadrado tem os lados de mesma medida, pensa no exemplo que você viu comigo agora há pouco. Que MP Souza ajudou a gente a descobrir que era fazer 2 vezes 4, 8. Lembrou? Já que o quadrado tem lados de mesma medida, para determinar a área do quadrado, basta fazer um lado vezes o outro. Ou seja, tá vendo esse quadradinho aí? Lado ao quadrado. Mas como fazer isso na prática? Pode tirar a imagem, por favor. Vamos imaginar que você estivesse aí num lugar em que você fala assim, olha, passou, né, toda essa fase que a gente está vivendo e eu vou dar uma festa que agora estamos seguros. E essa festa vai ser num salão de festas em que a pista de dança é uma pista quadrada. Imagina, uma pista quadrada, todos os lados aí de mesma medida, e cada um desses lados mede 6 metros. Então, você diria, baseado no que você viu na aula, que para determinar quanto de espaço as pessoas terão para dançar em sua festa. Para determinar essa área, basta fazer 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é o mesmo que fazer 6 vezes 6. Então, quer dizer que numa pista de dança de 6 por 6, você tem ao todo 36 metros quadrados de espaço. Se algum dia você quiser fazer essa experiência, pegue um jornal antigo, um jornal velho, e faça um desenho de um quadrado de papel de 100 centímetros, que é 1 metro por 100 centímetros. Você vai ver que tem bastante espaço. Vamos passar agora para uma área que é muito parecida com o cálculo dessa área do quadrado. A gente vai falar agora sobre como determinar a área de um retângulo. Vamos ver? A área do retângulo vai entrar aí, ó. Lembra daquele retângulo laranjinha? Ele provavelmente está aí, ó, chegando, pintando aí na sua tela. A área do retângulo vai aparecer para você. O retângulo, a gente não pode dizer que é lado vezes lado, por quê? Porque o retângulo tem lados de medidas diferentes. A gente chama uma dimensão de base e a outra de altura, que é o comprimento e a largura. Como a multiplicação permite que a gente possa inverter as ordens, basta que você pegue as duas dimensões, as duas medidas e faça a multiplicação, como nós fizemos no exemplo da lousa, onde tínhamos um retângulo de dimensões 2 e 4. Para determinar a área de um retângulo, basta fazer base vezes altura. Sabe por que tem essa letra H? Curiosidade. Porque matemática a gente tem uma linguagem universal. Base em português é base mesmo, e em inglês é base. E em inglês, altura, você fala high, que nem tem o high school, por isso que tem esse H. Nos livros de matemática você vai ver bastante, vai ficar assim, mas a altura não começa com H, e a professora bota um H aí, é que o H é de altura, mas em inglês. Pode tirar a imagem, por favor. Vamos pensar aí numa situação, ó. Quando a gente imagina a sua folha do seu caderno ou do seu livro. Normalmente, as folhas de caderno, elas têm 21 centímetros por 29. Quanto de espaço eu tenho, então? Qual a área que uma folha de caderno ocupa quando colocada numa mesa? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer de conta que tem 20 por 29, tá? Então, vamos imaginar que a folha do seu caderno é um grande retângulo. Aqui, ó. Um grande retângulo que tem as dimensões, eu estou aproximando aqui, ó, 20 centímetros por 29. Para determinar a área, quanto de espaço essa folha ocuparia colocando em cima de uma mesa, você vai fazer base vezes altura. A base mede 20, a altura 29. Daí você faz a conta 20 vezes 29. Ó. 2 vezes 29 dá 58, com o zero no final. Quer dizer que
uma folha de caderno, tem aproximadamente, né, porque eu coloquei aqui valores aproximados, 580 centímetros quadrados. Fala, mas o que é 580 centímetros quadrados? Imagina, você com a sua régua, desenhou um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro, desenhou 1 centímetro quadrado. Você precisaria de 580 quadradinhos desse para preencher todo o espaço da folha de seu caderno. Quadrado para chuchu, né? Muito quadrado. Essas aí são as áreas mais básicas, as que mais aparecem no seu dia a dia. E eu não estou te enganando. Pensa aí na sua casa, ó. Pensou no tamanho da sua sala? Provavelmente a sua sala tem o formato de um retângulo ou de um quadrado. A cozinha, um retângulo ou um quadrado. As vagas de estacionamento na sua cidade, provavelmente tem formatos de retângulos, né, para encaixar o carro ali direitinho. Os espaços distribuídos aí nos municípios, nas cidades, têm a maioria dos aproveitamentos nesse sentido. Agora eu vou te ensinar a calcular áreas fora desse padrão. Fala assim, ok, professor, eu já entendi quadrado e retângulo. Você vai conseguir explorar muito vários tipos de exercícios que aparecem no Prepara Smart, que aparecem em Olimpíadas de Conhecimento, que vão aparecer aí ao longo da sua vida em geometria. Mas agora a gente gosta de um negócio mais completo, só esse daqui para você não bata, porque você quer arrasar aí em geometria. Aí agora você vai aprender os mais, aí os plus da vida. Quais seriam as outras áreas que a gente vai conhecer? Lembra que eu falei com você daquela forma lá, daquele quadrilátero, que tem um formato parecido com o telhado de uma casinha? Casinha, quando a gente desenha casinha assim, meu desenho é feio, mas ó, faz de conta que você está desenhando uma casinha. A gente não faz assim, ó, para desenhar a casinha. Olha que fofinha a casa da professora, né? Todo mundo desenha a casa assim, a minha casa não é desse jeito. Mas ó, essa parte aqui do telhado da casa, ela é semelhante à ideia da forma geométrica que a Pro vai falar agora. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os paralelogramos. Paralelogramos. Aí você fala assim, mas Mônica, você não disse pra gente que o quadrado e o retângulo são paralelogramos? Então não é do mesmo jeito? Sim, aí eu vou te contar por quê. Um paralelogramo, lembra que eu comentei? Imagina que você tem duas retas paralelas, e essas duas retas paralelas são cortadas, ó, por outro par de retas paralelas. Essa região aqui, ó, interna, forma um paralelogramo. Para você enxergar o paralelogramo direitinho, eu vou vir aqui com o meu apagador e vou tirar essas linhas. Aí você fala, agora sim fomos apresentados. Ó. Aqui é um paralelogramo. O paralelogramo, ó, esta dimensão é a base e a distância que separa esse ponto mais alto da linha de base, essa aqui, deixa eu pegar um giz que você enxergue, essa dimensão aqui, ó, isso aqui é a altura, certo? Como determinar a área de um paralelogramo? Pensou que eu ia deixar você sem uma figura bonitinha? Ô, pessoal da técnica, põe por favor aí a próxima imagem, que essa aqui tá mais bonita que o desenho da Pro. Nosso paralelogramo é todo bonito, azul clarinho, olha que fofinho. Então veja, ó, a base, essa medida de baixo, a altura é o espaço, né, a distância que separa os dois lados paralelos. Para determinar quanto de espaço interno tenho numa imagem como essa, basta fazer, assim como você fez no retângulo, base vezes altura. Combinado? Pode tirar, por favor. Então, imagine que no nosso exemplo, a gente vai ser assim, ó. Vamos agora fazer um processo inverso, que às vezes você vai resolver exercícios que eles são assim. Vamos fazer de conta que, deixa eu ver, alguém daí de casa... Tem Guilherme assistindo a live hoje? Acho que já deve até comentado. Vamos fazer de conta que o Guilherme tenha feito um desafio. Ele dissesse assim pra gente, olha, eu calculei a área desse paralelogramo que a professora Mônica desenhou na lousa, e esse paralelogramo, ele tem a área de 38 centímetros quadrados. Eu quero que vocês descubram qual é a altura desse paralelogramo. Eu não sei quanto é a altura, mas eu vou ser legal com você. A altura, eu não vou te dizer, mas eu vou te contar que a base desse paralelogramo mede 19 centímetros. Será que você teria uma estratégia para, já que a área é base vezes a altura,
Você teria uma estratégia para descobrir quanto mede essa altura desconhecida? Se você tem uma estratégia, me conta aí. Vou comentando, ó. Eu dei a área, ó, todo. Aliás, eu não, o Guilherme, ó, você, Guilherme. Você deu aqui, ó, o espaço interno mede 38 centímetros quadrados. Você contou pra gente que a base mede 19, mas você escondeu. Falou assim: a altura eu não vou contar. Não, eu não vou dizer a altura, não. Descobre aí, vocês. Será que você teria, será que alguém descobriria uma estratégia de como acertar quanto vale essa altura? Pessoal da técnica, será que já chegou aí alguma resposta, alguma ideia que alguém tenha? O pessoal está falando que é 2. Muito bem, mas olha, vocês estão sabidos mesmo, parabéns, já estão arrasando no negócio de área, já pode vir dar aula aqui junto comigo. É isso aí. Por que é 2? Porque em algumas situações você vai partir de uma área que você conhece, ó. Eu conheço que a área vale 38. O B de base vale 19, e eu fiz 19 vezes uma certa medida desconhecida e deu 38. Se você pensou em fazer 19, quantas vezes o 19 cabe no 38, fazer uma divisão, você pensou bem. Se você fizer 38 dividido por 19, você descobre que a altura que estava faltando é uma altura de 2 centímetros. Cuidado, ó. Área é centímetro quadrado, porque você fez centímetro vezes centímetro, virou centímetro ao quadrado. A dimensão, ela é uma dimensão de expoente 1, certo? Tá muito fácil, Mônica, deixa mais difícil. Então vamos ver umas áreas mais açucaradas. A gente vai falar agora vamos falar agora sobre a área de uma forma geométrica que a gente vê sempre que vê a bandeira do Brasil. A gente vai falar agora sobre a área do losango. Cuidado, eu tenho alunos que eu fico doidinha da Silva, que ele fala losangulo. Gente, não existe losangulo, é losango, tá? Lembra? Losango. Aí, o pessoal da técnica vai colocar aí para vocês a imagem do losango e a gente vai conversar um pouquinho sobre como calcular a área de um losango. Porque pode aparecer, né? Já pensou? Você está resolvendo aí uma sequência de exercícios, aí você fala, meu Deus, eu sei calcular a área de tudo, mas não sei do losango. Fala, não, seus problemas acabaram. Com a aula de hoje da Smart, você fala assim, vou manjar do Paranauê nesse negócio de área. Então, conforme a gente conversou lá na definição, quando você fala em losango, você está falando de uma forma geométrica que tem os 4 lados de mesma medida. Por isso que você está vendo aí nesse losango verdinho as marquinhas, certo? As linhas que você vê aí na parte interna são chamadas de diagonais. Todo losango tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, que são identificadas aí na sua tela com as letras maiúsculas D para uma diagonal maior e D minúsculo para a diagonal menor. Como determinar a área de um losango? Basta que você faça diagonal maior vezes diagonal menor e divida esse resultado por 2, tá? Pode tirar a imagem, eu vou te mostrar por quê. Então, vamos lá, traduzindo, ó. Essa aqui é a D maiúsculo, que é a diagonal maior, e essa aqui, ó, é D minúsculo, que é a diagonal menor. A área é calculada fazendo diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. É como se nós tivéssemos, né, você que já estudou área de triângulos, como se a gente estivesse calculando a área de cada triângulo desse, mas como as medidas se repetem mais do que uma vez nas estruturas, a gente faz a divisão por 2. E existe também a área do trapézio, que vai ser explorada por vocês mais adiante, tá? O que eu queria mostrar para vocês? Essas áreas vão aparecer ao longo da vida escolar de vocês, assim como eu fui mostrando isoladamente, que você vai calculando áreas específicas, e em algumas situações você tem que calcular área por composição. Fala, nossa, Mônica, traduz isso aí para o português para a gente. Vou te mostrar o que seria uma área por composição. Vou te mostrar aqui. A composição seria algo no seguinte sentido. Imagina assim, ó. Quando a gente compõe alguma coisa, quer dizer que algo tem mais do que uma parte. A gente juntou elementos como se fosse um quebra-cabeça, tá? Você já viu alguns ambientes, por exemplo, que eles são assim, ó. Vamos ver se você já viu isso algum dia na sua vida, ó. Algumas vezes,
As estruturas, às vezes a sala da casa de uma pessoa, ou quando você foi, eu fui no consultório médico e eu vi que ele tinha mais ou menos essa ideia aí, professora, que você está falando para a gente. Vou te mostrar aqui, ó. Às vezes um determinado ambiente que parece uma letra L. Ó, quer ver? Mais ou menos assim, ó. Imagina isso aqui, ó, esse desenho. Todos os cantos são retos, veja, ó, todos os cantos são retos. E vamos imaginar que numa situação como essa, eu até trouxe aqui, ó, um rabisquinho para a gente conversar a respeito. Ó. Vamos imaginar que isso aqui fosse uma estrutura de uma sala, tá? E a gente tem assim, ó, essa dimensão aqui todinha mede 3 metros. Daqui para cá, eu tenho 1 metro. Daqui para cá, essa extensão aqui, ó, todinha, eu tenho 5 metros. E esta dimensão aqui vale... não, que vai ficar... Vale 1 metro. Veja, não é quadrado, não é retângulo, não é losango. E agora, como é que a gente faz para calcular essa área? Em situações como essa, você vai usar o conhecimento da aula de hoje. Sabe o que você pode fazer? Você pode brincar de quebra-cabeça. Será que você conseguiria enxergar figuras geométricas, duas figuras geométricas que juntas estão formando esse desenho? Dá para ver, de muitas formas. Você percebeu que esses lados aqui, ó, formam ângulos retos, eles são paralelos? Se você quisesse, você poderia fazer isso, ó. Pegar uma régua e resolver o seu problema dividindo essa figura separando o seu problema em 2 momentos. Fala, como assim, professora? Vamos conversar, ó. Se toda essa extensão mede 5 metros, essa extensão aqui vale 1, e mesmo que o meu desenho esteja fora de escala, pense comigo. Se tudo isso vale 5 e aqui tem 1 para chegar em 5 está faltando quanto? 4. Boa. Então, você descobriu que daqui para cá tem 1 e daqui para lá, incrivelmente, no meu desenho fora de escala, mede 4 metros. Então dá para pensar que essa aqui é uma área número 1 e que eu calculo que é um retângulo e eu calcularia a área desse retângulo fazendo base 1 vezes a altura 3. Então esta parte da sala tem 1 vezes 3, 3 metros quadrados. E esta outra parte da sala, professora? Vamos conversar? Essa parte aqui, ó, daqui para cá tem 1 metro. Então, até aqui eu tenho 1 metro. Esse 1 metro, descontando dos 3, faz com que esta distância aqui e essa distância aqui, que são paralelas, tenham a mesma medida. Se daqui para cá vale 1, 1 para formar os 3, resta 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 de altura e 2 aqui. Observe, por favor, aqui a área de número 2. Essa área de número 2 tem dimensões 4 por 2. Então, a área 2 mede 4 de base vezes 2 de altura. 4 vezes 2 mede 8. Então, se isso aqui fosse uma sala de um médico, por exemplo, a área total dessa sala seria a junção das duas áreas, que dá 11 metros quadrados. Então, você aprende aquelas áreas mais básicas para que, numa situação como a que eu mostrei, você consiga fragmentar as áreas em áreas menores e, pela soma de tudo, você compõe e descobre uma área maior. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha tirado muito proveito. Você vai usar toda essa base que a gente conversou, essas imagens das fórmulas das áreas, para que você arrase aí na hora que estiver resolvendo os exercícios da lista. Se você ainda não fez, pega firme, faz os exercícios. A lista está bem interessante. Você vai conseguir aproveitar todos os pontos que foram mostrados aqui hoje. Tá bom? Desejo muito sucesso a vocês e eu já estou ansiosa para encontrar com vocês quinta-feira de novo, tá certo? Um beijo grande e tchau, tchau!